Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri, esse é Marcelo Casagrande e hoje a gente vai falar por que existem tantas pessoas doentes nas igrejas. Bom, vamos lá, Marcelo. Se pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados, por que você acha que ainda existe tanta gente doente? Segundo essa palavra, não deveríamos de encontrar pessoas doentes nas igrejas. Por suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia não diz seremos sarados. Olha, eu sou até um termômetro, né? Posso dizer que eu sou um termômetro de medir a quantidade de doentes nas igrejas. O Marcelo, para quem não sabe, ele viaja o mundo inteiro, tá orando por cura, ministrando como orar por cura. Então, e ele já está fazendo isso há 22 anos, Marcelo. 23 anos. Então, ele tem muita noção por causa disso, né? Mas continua. Eu já estive em 35 países e já estive também praticamente em todos os estados do Brasil e todos os tipos de denominações, não só por uma denominação. E a coisa que mais me impressiona é que quando eu pergunto quantas pessoas precisam de cura quando eu vou ministrar, e é assustador, porque geralmente 90% das pessoas que estão presentes precisa de algum tipo de cura. Mas eu não acho assustador, porque afinal de contas, se ninguém, quase ninguém, olha, é muito raro você ver uma igreja que as pessoas orem por cura, que elas orem pela cura das pessoas e deveriam fazer isso, mas é muito difícil de ver. Para mim, não me espanta nem um pouco que existam tantas pessoas doentes dentro das próprias igrejas. E num caso em particular, em João Pessoa, eu vi algo assim que o pastor ficou assustado. Vivian, porque é uma igreja muito bonita e muito grande, havia ali mais de 1000 jovens, só a quantidade de jovens que tinha era em torno de 1000 jovens. E aconteceu que quando eu fiz ali a pergunta, quantos precisam, eu até acreditei que não teria muita gente para ser curado, porque a gente jovens, vê, né, o maior número de pessoas doentes no meio das pessoas que já têm uma idade um pouco maior, mais avançada. Claro que vai vir mais dificuldades, mas aquele dia foi diferente, era um culto praticamente de jovens. E quando então eu perguntei quantos jovens aqui precisam de cura, 80% dos presentes levantaram a mão. E o pastor depois me chamou e disse assim, olha, eu fiquei assim abismado, não acreditava que pudesse existir, né? Tantos jovens com problemas físicos. Se não está sendo ministrada a oração de cura por eles, é muito natural que isso aconteça, especialmente numa cultura que a gente vive atualmente, né, que não é a cultura mais saudável que já existiu, né, muito pelo contrário, apesar de a gente ter a medicina que está aí para ajudar as pessoas, o nosso estilo de vida atualmente é um estilo de vida que não é nada saudável. Então, eu acho muito esperável, né, num planeta onde se perdeu completamente, quase que completamente, esse costume, né, que deveria ser um dever de todo cristão, de orar por cura, é muito natural que as pessoas estejam doentes mesmo. Então, e foi isso, ele ficou muito assustado, mas aconteceu algo muito importante. Quando ele viu tudo aquilo, ele pediu então para realizar o seminário, né? E aí eu treinei a igreja e os jovens para que eles pudessem vivenciar, para que eles pudessem iniciar e fluir através do ministério de cura, e mudou a história da igreja. Sim, e é justamente por isso que nós também vamos começar a fazer vários seminários, né, de cura, para ensinar as pessoas, porque é muito importante. Nosso objetivo é que a gente possa se tornar um grupo grande, né, que vá pelo mundo orando por cura e ensinando, ministrando as pessoas, né, a fazerem isso, porque é muito importante, porque é um dever de todo cristão. Jesus ele não sugeriu, ele mandou que todo mundo orasse por cura. E, na verdade, infelizmente, praticamente ninguém faz isso, mesmo dentro das igrejas, mesmo os cristãos, mesmo as igrejas saudáveis, né? A maioria não está fazendo isso e é muito importante. Não é uma coisa que a gente lê na Bíblia e é para a gente pular para o próximo versículo como se aquilo não tivesse escrito. Está escrito e é para ser feito.
Uma outra coisa, Vivi, eu também já fui em igrejas e ministérios, isso é bom você aprender, você entender sobre isso. Eu fui, certa vez, numa igreja e falaram para mim assim, o pastor, ele flui em curas, ele flui em milagres, né? E eu falei, meu Deus, então o que eu vou fazer lá? Do jeito que passaram para mim, ele tinha uma unção tão violenta que eu fiquei inibido. Eu falei, meu Deus, agora como que eu vou ministrar numa igreja em que o pastor flui num nível tão alto de curas? É que esse alto, ele é muito relativo, eu sei, porque eu já vi muito Sim. isso também, Marcelo, assim, da pessoa, nossa, porque tal pessoa tem o dom de cura, e mesmo com as coisas que vão acontecendo, que Mas lógico, olha a gente que, deve dar glória a Deus, então, mas né, olha que pelas mínimas interessante. coisas. Tem né? realmente pessoas até que oram por cura, mas a quantidade de acontecimentos relevantes, vamos dizer assim, é muito pouca. Então, por exemplo, ele até, claro que fluía assim num dom de cura, mas infelizmente, muitas vezes na própria igreja, a pessoa não consegue desenvolver tanto o ministério. E o que aconteceu naquele lugar? Quando eu perguntei ali também quantas pessoas precisavam de cura, eu me apavorei no sentido de dizer, meu Deus, o pastor é cheio de um dom de cura e tinha ali mais de 80% de pessoas precisando de cura. Aí o que aconteceu? Aconteceu que não foram só curas que Deus realizou ali, ele realizou milagres. E quando os milagres começaram a acontecer, então eles estavam acostumados com uma cura de uma dor no braço, uma cura de uma coluna, é um nível de trabalhar. Mas quando eles vivenciaram e o pastor viu cegos enxergando, surdos. Então, por exemplo, havia pessoas ali naquela igreja que estavam há 30 anos e 30 anos cego. E quando, graças a Deus, eu fui debaixo dessa unção, o cego enxergou, o surdo ouviu, o paralítico andou, o pastor disse, eu preciso dessa escola. Então esse foi alguém que houve uma evolução, porque ele disse assim, realmente eu tenho um ministério de cura, eu fluo no ministério de cura, mas eu vejo que tem algo a mais. Sim, que eu posso crescer, aprender, né? Que eu posso crescer, então levar a minha igreja a um novo nível. E foi o que aconteceu nesse lugar. E todo mundo precisa aprender. Né? Todo cristão deveria aprender como orar por cura, né? Porque não é só ter a unção, mas você aprender também. Existe muita coisa que precisa ser aprendida. Quando né? a gente fala isso, há muita falta disso nas igrejas, talvez algumas pessoas lá do outro lado vão ficar chateadas. Não, mas na minha igreja ora, mas na minha igreja busca. Só que muitas vezes aí quando você pergunta, mas quantos doentes estão aqui? Aí é que é assustador, não sei se você está entendendo. Por mais que oram, por mais que estão buscando, não está acontecendo na quase quantidade, nada, né? No nível que precisava acontecer. Então nós não estamos aqui afirmando que as igrejas não fluem, mas fluem num nível muito baixo para provocar milagres impressionantes. E o que nós queremos que você alcance é uma fé, é um dom para que você flua em coisas impressionantes, cegos enxergar, surdos ouvirem, paralíticos andar, e isso para Deus é normal. Sim. Como pessoas acham que isso é fantástico, meu Deus do céu, um cego enxergar. Mesmo, mas é fantástico para nós. É fantástico mesmo, só que é para todo mundo poderia, mas, né? Todo mundo pode fazer isso, mas você tem que aprender, tem algumas coisas que precisam ser aprendidas também, né, Marcelo? Por mais que isso seja maravilhoso, porque a Bíblia diz sinais de maravilhas, então ver um cego enxergar é maravilhoso, vai deixar uma igreja estarrecida, né, emocionada. Só que isso é o normal para Deus. Sim. Então, e devia ser o normal para a gente também, né? E só não é normal hoje porque simplesmente se perdeu esse hábito. Isso devia ser um hábito, porque isso faz parte da Bíblia, né? Um mandamento bíblico. Jesus mandou todo mundo ir orar por cura e simplesmente as pessoas pulam isso, né? Eu acho que muito por causa de medo, por falta de conhecimento, mas as pessoas deixam de fazer isso e é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Então, o nosso objetivo aqui é criar essa cultura de orar por cura. Né? Então, o sobrenatural, que para nós é muito impactante, para Deus é o natural, esse é o normal. Então, quando Jesus veio trazer o reino do céu sobre a terra, ele veio implantar um reino que não tem crise.
Então as pessoas falam, não, nós estamos em crise aqui, as doenças, por exemplo, não saram. Por quê? Porque esse reino não está funcionando como deveria de funcionar. Sim. Então, se o poder desse reino, ele atingir do jeito que Jesus veio trazer, do jeito que tem que acontecer, esse quadro vai mudar. Isso vai mudar na sua vida, vai mudar na sua igreja, vai mudar na sua cidade, vai mudar no seu país. E nós queremos ser uma ponte, agentes de milagres para que isso aconteça, para que a sua vida mude, para que o seu ministério mude, para que a sua igreja mude e para que o número de pessoas doentes nas igrejas mudem. E tem uma outra super coisa importantíssima também que acontece quando você começa a ver o sobrenatural na tua vida. Acontece que o teu nível de fé para tudo na vida, para absolutamente tudo, ele cresce muito, porque a gente precisa do sobrenatural. A verdade é que quem não crê em milagres, eu sinto em informar, mas se você não crê em milagre, você não crê em Deus. Porque sem milagres, o que é Deus? Né? A gente precisa crer no milagre, a gente precisa crer que Deus é capaz de tudo, porque Ele diz que Ele é capaz de tudo. Então, se você não crê nisso, se você não crê que Ele é capaz de tudo, se você não crê que Deus é capaz de realizar milagres, a verdade é que você não crê em Deus. Então, quando você começa a viver o sobrenatural, a tua fé, o teu nível de fé, ele vai dar um salto muito grande e isso é importantíssimo para absolutamente tudo na tua vida. O teu nível de qualidade de vida vai crescer muito porque você vai ter uma certeza, você vai ter uma fé muito maior. Então, o que Jesus fez na cruz do Calvário não foi só para salvar o espírito. Sim. Mas também ele dá direito de sermos curados. Então vem cumprir a profecia, né? A grande questão Isaías aqui 53, a grande questão aqui é assim: se por suas pisaduras fomos, está, né, no que já aconteceu, fomos curados, por que há então tantas pessoas doentes nas igrejas ou mesmo em todos os lugares? E há então alguns ensinos que procuram levar essa palavra como uma metáfora. Isso está só no espiritual, isso está só em uma metáfora, é uma maneira de se expressar. E eu vou provar agora para você e para vocês que estão aqui nos assistindo que isso não é uma metáfora. E nós vamos ver o cumprimento da palavra de Isaías fluindo no ministério de Jesus e Jesus lançando isso para os apóstolos. Olha o que diz no livro de Mateus 8,16, está escrito assim: caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra, com a sua palavra, com o poder da palavra, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Não diz curou um pouco. Olha que lindo isso. Curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então aqui prova que Jesus pôs na prática a profecia. Sim. Ela se cumpre quando ele provoca então através do poder, expulsar os demônios, curar todos os doentes que ali estavam e dar, então, agora esse poder à igreja, aos seus discípulos. Então, isso é maravilhoso. Eu acho que quando a gente começa a estudar os dons do Espírito e a ver, né, o sobrenatural, os dons do Espírito, uma coisa que é muito interessante é que você começa a perceber que a Bíblia é menos metafórica do que as pessoas acham que é. Tudo as pessoas pensam que é uma metáfora, que não é bem assim, que é só uma alusão. Não, não é uma alusão. O que realmente acontece? Desculpa. Sim. Como muitos não fluem no milagre, então eles têm que achar alguma coisa para dizer assim, não, isso aí é só uma metáfora, isso aí está só no espiritual porque não estão fluindo. Mas se fluíssem, e eu gostaria que você, um líder, você que é uma autoridade, você pode fluir, você pode até não ter fluído até agora, mas nós estamos trazendo essas riquezas do reino para que a sua vida, o seu ministério e a sua igreja mude. Agora, vamos entender então isso? Se por suas pisaduras
fomos sarados, não seremos, então quer dizer que já aconteceu. Se já aconteceu, por que existe pessoas doentes na igreja? Eu vou usar aqui um exemplo, vou pegar aqui uma água, para explicar melhor sobre isso. Por exemplo, essa água, ela já foi conquistada. Existe um preço. Jesus pagou um preço pela sua salvação, pela sua cura. Nós temos direito a heranças. Então Jesus veio conquistar, ele conquistou essas heranças e agora pertence à igreja. Então é semelhante a essa água. Essa água, ela foi comprada. Sim. Houve um preço. E ela agora está à disposição aqui da nossa equipe. Essa, por exemplo, está à minha disposição. Agora, ela já foi conquistada. Presta atenção nisso. Ela já foi conquistada para mim. Agora, se numa mesa você fizer parte dessa equipe e alguém colocar um monte dessa água, quer dizer que ela pertence também a essas pessoas. Sim, é para todos. Mas tem gente que chega ali e fala assim, não, enquanto alguém não dizer assim, beba a água, a pessoa não tem coragem de pegar. Então ela tem medo, ela tem receio, vergonha, né? E aí ela não pega água, quer dizer, ela fica com sede, mas não pega água, né? Precisa de coragem também, né, Então, Marcelo? por exemplo, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que Jesus conquistou, como essa água foi conquistada, Jesus já conquistou o seu direito de você ser curado. Então, onde está esse direito? O que está acontecendo? Está na região celestial, acima da nossa cabeça. Ela está disponível. O que nós temos que fazer? Se essa água agora é minha, e eu sei que ela tem as propriedades para matar a sede, por que eu vou ficar com sede? Mas toma, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que beber. Por exemplo, não adianta eu saber que existe a água, não adianta eu saber que ela é meu direito, mas eu não bebo. Você vai ter que tomar uma atitude, né? Isso, eu vou ter que abrir, é isso aí, e vou ter que tomar a água, né? Tá sem sede Quando agora. eu tomo, ela vai matar a minha sede. Agora, tem muitas pessoas que elas olham semelhante a isso, como olhar para Deus, né? Vamos então colocar agora a simbologia de que essa garrafa simboliza a Deus, né? Só para entender. Então, vamos supor, eu olho para a garrafa, eu sei que nela tem as propriedades para matar a minha sede e eu falo com ela. Água mata a minha sede. Não vai acontecer. Tentar. Mesmo sendo minha, mesmo sendo meu direito, eu tenho que agarrar. Sim. E muitas pessoas não agarram, não tomam posse. E eu tenho que beber. Então Jesus disse, cure os enfermos em meu nome. Não disse, peça. Também ele disse, se pedirem oração, vai acontecer. Mas ele disse também, cure. Então há um número de pessoas que estão esperando Deus vir servir. Como se ele fosse um garçom e fosse servir a cura para você. E Jesus está dizendo, tome posse do que eu já conquistei. Então você precisa de uma atitude. Assim, né, Marcelo? Você precisa tomar posse mesmo. E Deus, ele não quer que você fique esperando. Muitas vezes a pessoa quer que alguma coisa aconteça para depois ela ter fé. E a fé não. Ela é a certeza daquilo que a gente ainda não viu, né? É como se você tivesse vindo, mas você ainda não viu, mas você tem certeza. Para dar um exemplo aqui, sim, para fechar. Por exemplo, vamos dizer que eu recebo uma carta agora, para a gente fechar esse assunto aqui, ficar com chave de ouro. Vamos supor que eu recebo uma carta do governo, ou de um advogado, eu recebo uma carta que diz que eu tenho direito a uma herança. Muito bem. Aí, não é simplesmente porque a carta está dizendo que eu tenho direito à herança que eu consigo tomar posse da herança. Não, tem todo um processo, trâmite, né? Tem todo um trâmite, tem todo um caminho. Então, por exemplo, aonde está essa herança? Por exemplo, está lá no banco, tal. Aí eu preciso provar que eu sou eu e que eu tenho direito. Aí, na hora de eu tomar posse, vamos supor, tá, eu vou lá tomar posse. Aí o banco diz assim, não, mas tem uma ação contra essa herança, dizendo que mais alguém tem direito, um exemplo, entrou com uma ação. Olha, pode acontecer de eu ter direito e eu chegar a falecer, morrer e nunca tomar posse, porque existem obstáculos. Então, Jesus já conquistou a sua herança, já conquistou a sua cura, agora você precisa aprender como tomar posse. E o nosso trabalho aqui é ensinar os caminhos de como você toma posse, de como você vai tomar essa herança. Então, o primeiro exemplo está aqui. Jesus conquistou o seu direito. O que você tem que fazer agora? Agarrar
esse direito, agarrar através da fé, através das ferramentas, através de alguém que carrega uma unção que vai trazer à existência aquilo que ele conquistou. Então, por exemplo, pela fé, nós vamos trazer à existência o que não existe, né? Não é isso? Trazer Sim. o que não existe. O seu milagre já está na região celestial, já é o seu direito. É semelhante a essa água. Eu estou com sede agora, ela é minha, mas eu tenho que agarrar e tenho que Tomar. beber, e aí sim você vai conquistar aquilo que já é o seu É direito. por isso que a gente tem a intenção de ministrar cursos, né, sobre como orar por cura, porque a gente sabe da importância disso. Nosso objetivo é que o mundo inteiro fique sabendo, né, como orar por cura. Nosso objetivo é ser um grupo muito grande de pessoas que oram por cura, né, e que vão pelo mundo inteiro fazendo isso, né. Então esse é o nosso objetivo, né? Trazer esses ensinamentos, trazer essas escolas de milagres, de como ministrar cura, de como aprender sobre os dons para que o seu ministério tenha um crescimento e você possa ser o próximo agente de milagres. É isso aí. Bom, a gente vai ficar por aqui, então até a próxima.